Estamos de volta com o programa Você Pode Ser Feliz. Há pouco eu estava comentando aqui no início do programa, falando com o Juninho Casimiro sobre a Semana da Juventude que nós vivemos. Ele viveu lá na paróquia dele e eu tive a alegria lá na minha paróquia São Lucas Evangelista fazer pela primeira vez a Semana da Juventude. Graças a Deus foi um momento de muita bênção e para nós foi uma providência tremenda, porque nós tivemos a alegria de levar para lá uma imagem belíssima de São João Paulo II com uma relíquia, uma relíquia de São João Paulo II. E lembramos naquele dia que era aniversário da Jornada Mundial da Juventude, 2 anos da Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro. E para nós foi um momento de tanta alegria lembrar aqueles acontecimentos e por providência também, aconteceu que nesse final de semana foi a abertura das inscrições para a Jornada Mundial da Juventude na Cracóvia. Sabe que esse ano, no ano que vem, a Jornada Mundial da Juventude vai ser lá na Cracóvia. Vai ser uma coisa maravilhosa, muito significativa, porque é a terra de João Paulo II, o idealizador da Jornada Mundial da Juventude. Vai ser na Cracóvia, na Polônia, portanto, e o Papa Francisco fez um gesto simbólico neste domingo. Ele foi a primeira pessoa a se inscrever para o encontro. Vamos dar uma olhadinha como é que foi isso? Acompanhe comigo. Com este gesto, o Papa se tornou o primeiro peregrino a se inscrever para a Jornada Mundial da Juventude em Cracóvia, em 2016. Ecco, mi sono iscritto. Pronto, eu me inscrevi para a Jornada Mundial da Juventude como um peregrino, utilizando esse dispositivo eletrônico. Mi sono iscritto come pellegrino a questa giornata. O calor do domingo não impediu que os milhares de peregrinos lotassem a Praça de São Pedro. O Papa falou sobre o milagre da multiplicação dos pães e peixes e explicou que Jesus não alimenta as pessoas apenas materialmente. La folla è colpita dal prodigio della As pessoas ficaram chocadas com o milagre da multiplicação dos pães, mas o presente, que é Jesus, dá plenitude de vida para o homem faminto. Jesus satisfaz a fome não apenas material, mas a fome mais profunda, a fome do sentido da vida, a fome de Deus. La fame di senso della vita, la fame di Dio. Ele também disse que os cristãos podem ajudar outras pessoas em momentos de dificuldade e explicou que não é tão difícil quanto parece. Confrontados com o sofrimento, a solidão, a pobreza e as dificuldades que muitas pessoas têm, o que podemos fazer? Reclamar não resolve nada. Mas precisamos oferecer o pouco que temos, como o menino no Evangelho. Certamente temos um pouco de tempo, algum talento, alguma competência. Quem entre nós não tem os seus 5 pães e 2 peixes? Quale competenza? Chi di noi non ha i suoi 5 pani e 2 pesci? O Papa Francisco lembrou que em breve será o 2º aniversário do sequestro de um padre jesuíta na Síria, o padre Paolo Dalloglio, que desapareceu em Raqqa, a capital do Estado Islâmico. Ele pediu orações por todos os prisioneiros em zonas de guerra. Por essa razão, exortou autoridades internacionais a redobrar seus esforços para libertar tais prisioneiros. Juntamente com os peregrinos, o Papa rezou uma Ave Maria para os reféns. Ele também falou aos avós, já que era a festa de São Joaquim e Santana, e pediu uma salva de palmas para os avós, que desempenham um papel único nas famílias. Tá, então, esse gesto do Papa Francisco de se inscrever, ser o primeiro a se inscrever para a Jornada Mundial da Juventude lá na Cracóvia, incentivando os jovens também a partir dos dispositivos eletrônicos, fazerem também as suas inscrições para participar desse momento marcante para a vida da igreja, para a vida da juventude, como tem sido sempre as jornadas mundiais, que a gente sempre colhe muitos frutos, graças a Deus, colhemos frutos desses momentos sublimes para a vida da igreja. Mas dessa conversa que o Papa teve aí, rápida até, eu quero destacar 2 coisas. Primeiro, quando ele lembra do Evangelho de domingo, da multiplicação dos pães. Como é que aconteceu a multiplicação dos pães? A multiplicação dos pães aconteceu quando Pedro, primeiro André disse assim: onde é que nós vamos arrumar dinheiro para comprar pão para todo esse povo? Nem 200 denários, e que é muita coisa, daria para a gente comprar um pedaço de pão para cada uma dessas pessoas aqui. Mas aí Pedro apareceu, cheio de dúvida ainda, disse: tem aqui um menino.
Tem aqui um rapazinho que tem 5 pães e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? E aí o Santo Padre e o Papa nos recorda o que nós temos para oferecer. Porque às vezes você pode dizer assim, o que eu tenho é tão pouco, como é que eu vou dar tão pouco para essa multidão tão imensa? A minha colaboração é tão pouca, o meu gesto de evangelização é tão pouco. Lembre-se que a multiplicação dos pães aconteceu quando encontraram aquele menino que tinha 5 pães e 2 peixes. E quanto era o número de pessoas que ali estavam? 5.000 homens. Lembrando que a estatística, quando tem a estatística bíblica, ela não fala de mulheres e crianças. Imagina quanta gente tinha ali. Está no ponto esse evangelho. Vamos dar uma recordada em como aconteceu tudo isso? Acompanhe comigo. Quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barca para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões ficaram sabendo disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu grande multidão, teve compaixão deles e curou os que estavam doentes. Calma, meu povo, calma! Tenham paciência! Mestre, o senhor tem que... Mestre, este lugar está deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que eles possam ir a algum povoado para comprar o que comer. Eles não precisam ir embora. Deem a eles vocês mesmos de comer. Mas nós só temos 5 pães e 2 peixes. Pois bem, tragam aqui. Peçam por gentileza, para que todos se sentem. Vamos? Sim. Jesus pegou os pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção, partiu os pães e os deu aos discípulos. Pai, eu te agradeço por esse pão e por esse peixe, fruto do trabalho da mão dos homens. Te agradeço e te ofereço por ter nos dado este alimento. E os discípulos distribuíram as multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. O número dos que comeram eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças.
para que o milagre aconteça, é preciso apresentar só o mínimo. Você precisa dizer, eu preciso ter uma fé do tamanho de uma montanha para poder o milagre acontecer. Não, apresente o que você tem. Com 5 pães e 2 peixinhos, alimentou 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Se você tem um tempinho para se colocar diante de Deus, tenho certeza que Ele vai trazer a resposta para a sua vida. E é o que nós queremos fazer agora, com você e com toda a sua família. Nos colocar diante de Deus, pedindo a graça da bênção para você. Pedindo ao Senhor que conceda bênção para você, bênção para toda a sua família. Eu coloco o Alexandre Carlos Alexandre, de Campinas, pedindo por ele e por toda a sua família. Apresento também aqui a Maria de Fátima Durigueto Dornelas dos Santos, de Ubá, em Minas Gerais, apresentando toda a situação que tem vivido. Quero apresentar também aqueles que estão participando com a gente através do nosso Facebook, colocar aqui nesse nosso momento de oração, pedindo muita bênção para cada um deles, para que o Senhor toque na vida da Maria de Fátima, de Jesus, que está dizendo, preciso de uma oração, porque eu estou doente. Está dizendo que gosta de assistir o programa, mas está pedindo aí a oração. Eu sou Fátima, sou de Vicência, em Pernambuco. A Maria Aparecida, pedindo por ela e por toda a família. A Neiva Lucatelli de Souza, pedindo orações aí, em especial pela mãe que vai passar por uma cirurgia, por ela que está fazendo quimioterapia. A Eliana Rui está apresentando aí, está dizendo que não perde o programa e está apresentando também a sua necessidade pela filha, pedindo restauração do casamento. A Iracema Ferreira de Araújo, Padre, peço sua bênção para mim, para minha família, para minha comunidade, para as situações que tem vivido. O Alexandre Campestrini, pedindo pela alma de Rosa Miriam Trisoto Junton, Antônio Belarmino, e pela novena que será realizada na comunidade. A Luciane Castro, peço oração pela conversão, restauração, cura e libertação do meu esposo Paulo Henrique, do vício do alcoolismo. Também está dizendo aí a Luciane Castro, pedindo também por toda a sua família. A Luzia Fernandes, agradecendo a Deus. O Marcos Rios, pedindo paz e saúde. E a Nicele Nascimento, apresentando também a sua vida e a vida de toda a sua família. Quero apresentar também todos os sócios e sócias que fazem parte desta obra de evangelização, pedindo a Deus que toquem na vida de cada um deles. Nós vamos dar uma olhadinha aqui no nosso mural de sócios, para incluir também esses nossos irmãos que estão aí no nosso mural de sócios, nesse nosso momento de oração. Dá uma olhadinha, acompanhe comigo e nós vamos rezar por eles também. Vamos ver juntos. Eu coloco aqui diante de Deus o Antônio Mendonça, que você viu aí no nosso mural de sócio, que é de Campinas, a Bernadette Batista dos Santos de Triunfo, Pernambuco, o Edinaldo de Souza de Britos Souza e a Maria Edvânia Mendes de Araújo Souza de Arco Verde, no Pernambuco. Você pode também mandar para cá a foto da sua família, do seu trabalho em comunidade. Você que é sócio, manda para cá para o nosso mural de sócio, Caixa Postal 1000, CEP 13012-970, Campinas, São Paulo, ou pelo nosso e-mail, serfeliz@rs21.com.br. Manda para cá e nós vamos colocar aqui no nosso momento de oração sempre a sua vida e a vida de toda a sua família. E eu quero então continuar rezando pela Maria de Fátima Durigueto Dornelas dos Santos, de Ubá, Minas Gerais. Maria Anita Garcia, de São José do Cerrito, em Santa Catarina. Obrigado pela sua participação. Está dizendo que está pedindo pela recuperação de uma cirurgia no tornozelo direito. Também rezo pela Almerinda Maria Duarte, de Arapuã, Minas Gerais. Ricardo de Jesus Lima, de Ilhéus, na Bahia. Shirley Gonçalves de Oliveira, de Viçosa, Minas Gerais. Marta Cristina Dionísio dos Santos Lopes, de Avaré, em São Paulo. Maria de Lourdes Ferreira Gonçalves, de Mariana, Minas Gerais. A Francisca da Silva, daqui de Campinas. Ricardo Jesus Lima, de Ilhéus, na Bahia. A Ulda
Ron Schifeder, de Massaranduba, em Santa Catarina, a Terezinha Maria de Carvalho Barros, de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Cada um desses nossos irmãos, nós colocamos aqui diante da Sagrada Família, pedindo bênção e graça. Nós vamos rezar agora. Essa canção vai nos ajudar a começar a nossa oração, para que a gente entrar em sintonia com o Senhor, para que a bênção aconteça aí na sua casa. É um tempinho, é o pouquinho que nós temos, nós apresentamos diante de Deus, como os 5 pães e os 2 peixes. Apresentamos diante do Senhor e Ele então vem em nosso auxílio para multiplicar a bênção aí na sua casa. Nos coloquemos então diante do Senhor. Todo joelho se dobrará e toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor. Todo joelho se dobrará e toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória tem um nome, é Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória é Jesus. Senhor Jesus, nós cremos firmemente no Teu poder, no poder da Tua palavra. O Senhor pode todas as coisas. Nós apresentamos o que nós temos agora. E talvez para algumas pessoas seja tão pouco, mas nós apresentamos os 5 pães, os 2 peixes. A nossa fé é pequena, mas nós cremos firmemente que o Senhor pode todas as coisas. Jesus, olha por aqueles que estão doentes, que vão passar por cirurgias, que estão se recuperando de cirurgias, por aqueles que estão pedindo por emprego, por aqueles que estão pedindo restauração para o casamento. Olha, Senhor, com bondade, com compaixão para cada um deles. Toca poderosamente esses corações. O Senhor pode todas as coisas. Eu creio, Jesus, pela força do Teu nome, do Teu sangue precioso. Eu abençoo agora cada uma dessas famílias, desses pedidos de oração que aqui se apresentam. Pela força da fé, pelo poder da Tua palavra, pelo Teu sangue precioso, Jesus. Cura, liberta e restaura esses corações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Você que nos acompanha aí de casa, é o tempinho que você tem, é esse tempo pequeno. Se você dedica um pequeno tempo com o Senhor, é como aqueles 5 pães e os 2 peixes. Que o Senhor Jesus toque na sua vida agora, para te dar a bênção, da restauração, da cura e da libertação. Eu te apresento, Senhor, cada uma das vidas que estão em casa agora nos acompanhando. Toca poderosamente, Jesus, pelo poder do Teu sangue precioso. Toda a bênção do céu desça sobre a sua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Nada vai nos abalar se a nossa confiança estiver inteiramente em Jesus. Nós vamos para o intervalo cantando esse refrão e tenho certeza que é o toque de Deus para a sua vida e para a vida de toda a sua família. Já voltamos. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória tem um nome, é Jesus. Nada poderá me abalar.